amigos, vamos a mais uma leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Nós estamos no livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, sempre rogando a Deus Pai, a Jesus e a Maria em especial, para o tema de hoje, que nos ampare, que nos dê ânimo, que nos dê forças, que nos dê a condição de compreender a beleza das oportunidades que temos, da vida que Deus nos deu, criando-nos simples e ignorantes, mas com toda a condição de alcançar a potência que Ele mesmo plantou dentro de cada um de nós, que é a centelha divina. Então, que possamos valorizar esta oportunidade dada pelo Pai. Hoje o tema é o item 6 desse capítulo 1 do livro 4, Penas e Gozos Terrenos, que vai nos falar sobre desgosto pela vida, suicídio. A pergunta de Allan Kardec é a 943. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade. Para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Esta já é uma resposta a qual devemos refletir. Cita-se na resposta: efeito da ociosidade. Ociosidade é não ter o que fazer, é ficar inerte diante de tantas possibilidades de ação que temos dado por essa experiência da vida. Fala da falta de fé, não só a falta de fé em Deus, Pai de amor e bondade, nosso Criador, que nos conhece intimamente, mas falta de fé em nós mesmos. E também coloca a saciedade como um motivo, muitas vezes, para o desgosto da vida. Nada nos falta de material. Temos ali tudo o que podemos querer e desejar, materialmente falando. E isso não diz nada ao nosso coração. E aí a vida acena, como a nos dizer: assim não está bom. Paralisar não faz bem. Não buscar uma fé e um conhecimento de si mesmo não faz bem. Buscar a saciedade material não faz bem, porque a alma é muito mais do que a matéria. Então cabe a todos nós esse aprendizado, e esse aprendizado é feito através das experiências. Vamos todos ali buscando essas experiências, e muitos de nós vamos fraquejar diante dessas provas e deixar esses sentimentos de desgosto crescerem, e aí é um risco para o suicídio. Vamos lá, continuando esse raciocínio. Pergunta 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Kardec continua, 944a. O suicídio não é sempre voluntário? O louco que se mata não sabe o que faz. Então vejam, nessas duas perguntas aqui, o homem tem o direito de dispor da sua própria vida e o suicídio não é sempre voluntário? Devemos refletir bastante sobre isso. E isso é um alerta para o nosso julgamento com relação ao outro. Nós temos que compreender que nós aqui, julgou, errou. Não tem outra saída. Nós não temos
condições de julgamento de nenhum irmão. Só a Deus cabe essa condição do julgamento. Então, assim, Kardec pergunta se o homem tem direito de dispor da sua própria vida. Não. A resposta é muito simples. Não. Somente Deus tem esse direito. Mas aí a espiritualidade diz: o suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Voluntário, ou seja, o homem que está ali em plena condição de capacidade de pensamento e de escolha, optar por isso, ele transgride a lei de Deus. Mas aí Kardec pergunta: mas o suicídio não é sempre voluntário? E aí a resposta vem clara: o louco que se mata não sabe o que faz. Então há situações em que isso ocorre e que a pessoa que opta por isso não está em condições mentais, não está em condições plenas da sua faculdade e acaba optando por isso. Então, quando julgamos, erramos, companheiros. Não julguemos situação nenhuma, porque erramos fatalmente. Só a Deus cabe o julgamento da ação de qualquer filho dele, e não a nós, não é? Seguindo, 945. O que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Insensatos, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Então, de novo, a espiritualidade superior pontua que precisamos dar sentido à nossa vida, fazer algo, trabalhar com as mãos, trabalhar com a mente, servir, oferecer-se. Se não precisamos do trabalho remunerado, nos oferecer para ajudar aqueles que precisam. Enfim, dar sentido e significado útil e bom à nossa vida. Kardec continua perguntando, 946. Que pensar do suicida que tem por fim escapar às misérias e às decepções deste mundo? Pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que não têm forças nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam uma saída nisso que, na sua impiedade, chamam de sorte ou acaso. A sorte ou acaso, para me servir da sua linguagem, podem de fato favorecê-los por um instante, mas somente para lhes fazer sentir mais tarde e de maneira mais cruel o vazio de suas palavras. 946a. Os que levaram o desgraçado a este ato de desespero sofrerão as consequências disso? Ó, infelizes deles, porque responderão como por um assassínio. Então vamos lá. A resposta deixa claro que Deus nega consolações àqueles que não têm a coragem de suportar as provas, as expiações, as misérias da vida, né? Deus ajuda aos que sofrem e não aos que não têm força. E segue dizendo: felizes aqueles que suportam sem se queixar. Sem se queixar. Então, peraí, porque pegou muitos de nós que não cometemos suicídios, mas porém nos queixamos muito diante das provas. E com essa prática dessa queixa, com esse comportamento vicioso que trazemos, Deus nega consolações a nós também. Então, há trechos do Evangelho que nos alertam muito sobre isso. Mas um dos que chama atenção nesse momento é um trechinho que fala da obediência e da resignação diante das provas da vida, dizendo a nós que a obediência é o consentimento da razão. Então a gente avalia, né?
puxa, se eu confio em Deus e estou passando por essa situação, é porque eu devo tentar fazer o meu melhor diante dessa situação e não de desistir. E usando a razão, vai buscando formas e caminhos para suportar e passar por aquela dificuldade. E resignação é o consentimento do coração, porque há situações às quais nós não vamos conseguir mudar ou não vamos conseguir compreender por que estão vindo tão difíceis para passarmos, mas o nosso coração se resigna diante daquela condição, porque eu confio que há um Deus que vai dar forças a mim para passar por aquela condição. Então, o Evangelho nos dá muita força, porque nos aproxima, faz com que a gente afine o nosso coração muito mais com o coração de Jesus e vamos tendo ali forças para suportar sem murmúrio, sem lamentações, as dificuldades, as provas, as expiações da vida. E Kardec continua perguntando: e aqueles que levaram aquele que é o desgraçado a esse ato de desespero, né? Sofrerão as consequências? E a resposta é clara: nem tenha dúvida disso, sofrerão as consequências e podem até responder como assassinos. Então, cabe a Deus esse julgamento diante de irmãos que conhecemos que buscam o suicídio, os pensamentos de suicídio, de autodestruição. Seguindo, 947. O homem que se vê às voltas com a necessidade e se deixa morrer de desespero pode ser considerado como suicida? É um suicida, mas os que o causaram ou que o poderiam impedir são mais culpáveis que ele, a quem a indulgência espera. Não acrediteis, porém, que seja inteiramente absolvido se lhe faltou a firmeza e a perseverança, e se não fez uso de toda a sua inteligência para sair das dificuldades. Infeliz dele, sobretudo, se o seu desespero é filho do orgulho, quero dizer, se é um desses homens em que o orgulho paralisa os recursos da inteligência e que se envergonhariam se tivessem de dever a existência ao trabalho das próprias mãos, preferindo morrer de fome a descer do que chamam a sua posição social. Não há 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em enfrentar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para aqueles a quem nada falta e que vos volta as costas quando dele necessitais? Sacrificar a vida à consideração desse mundo é uma coisa estúpida, porque ele não se importará com isso. Então, essa é uma resposta também que fala fundo ao nosso coração, ao coração de todos nós, que trazemos sim muito orgulho e que aos reveses da vida muitas vezes nos tira tudo que é material e que diante desse orgulho muitas vezes não temos aquela força, aquela fibra moral para recomeçarmos do zero, com medo do julgamento desse mundo, dessas pessoas, desse mundo fútil. Então, cabe a nós essas reflexões, muito profundas, que são para nós essas lições. 948. O suicida que tem por fim escapar à vergonha de uma ação má é tão repreensível como o que é levado pelo desespero? O suicídio não apaga a falta. Pelo contrário, com ele aparecem duas em lugar de uma. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso tê-la para sofrer as consequências. Deus é quem julga e, segundo a causa, pode às vezes diminuir o seu rigor. Mais uma vez, deixemos o julgamento de tudo a Deus. 949. O suicídio é perdoável quando tem por fim impedir que a vergonha envolva os filhos ou a família?
Aquele que assim age não procede bem, mas acredita que sim, e Deus levará em conta a sua intenção, porque será uma expiação que a si mesmo se impôs. Ele atenua a sua falta pela intenção, mas nem por isso deixa de cometer uma falta. De resto, se abolirdes os abusos da vossa sociedade e os vossos preconceitos, não tereis mais suicídios. Nota de Allan Kardec. Aquele que tira a própria vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que tem mais em conta a estima dos homens que a de Deus, porque vai entrar na vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo se privado dos meios de repará-los durante a vida. Deus é muitas vezes menos inexorável que os homens. Perdoa o arrependimento sincero e leva em conta o nosso esforço de reparação, mas o suicídio nada repara. Então vamos lá, companheiros, vejam bem. É um tema muito importante para que a gente avalie. O suicídio consiste na destruição do próprio corpo físico. Pode ser então um ato voluntário, quando o indivíduo em plena consciência faz essa escolha, Provocado ali, como vimos, pela ociosidade, saciedade, falta de fé, descrença, orgulho ferido, revolta pelas provas vivenciadas. É um ato, como vimos, que transgride as leis naturais e acarreta, sim, desequilíbrios muito profundos ao espírito que comete o suicídio. Um desequilíbrio nos tecidos perispirituais. As marcas ficarão para aos poucos depois serem ali apagadas, haver a reparação. A nossa Ivone Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, ela nos fala um pouco sobre isso. E ela nos diz, abre aspas, um trechinho aqui. Poderá o suicida renascer em deplorável estado mental, psíquico, físico. O corpo físico apresentará plenas disposições para o entorpecimento dos músculos, dos nervos e até da medula espinhal, predisposições para a depressão, a loucura, doenças como o câncer, a lepra, a tuberculose, anomalias dos sistemas digestivo, respiratório, urinário, circulatório, além da surdez, cegueira e tantas outras moléstias cuja causa reside no suicídio de encarnação precedente. Esse trecho que a Ivone Pereira comenta está no capítulo 10. E um trechinho da Revista Espírita, de julho de 1862, Kardec nos diz: muitas vezes é imposto ao espírito como expiação lutar na reencarnação seguinte contra as tendências do suicídio. Se for vitorioso, progride. Se for vencido, terá que recomeçar a vida, talvez mais penosa que a antecedente, e deve lutar assim até que haja triunfado. Então vejam, amigos, são muitas as situações que podem levar um coração por esse caminho, mas Deus ainda assim é Pai de amor e bondade. Jesus, nosso mestre amigo, nosso irmão maior, e temos por benfeitora, nesses casos difíceis demais de transgressão da lei de Deus, Maria, Mãe Santíssima, Mãe de Jesus e de cada um de nós, a nos auxiliar. Nós não vamos conseguir finalizar este capítulo, vamos dar continuidade no próximo encontro, mas vamos trazer aqui para finalizar hoje, do Anuário Espírita de 1986, uma belíssima e comovente poesia intitulada, abre aspas, Retrato de Mãe, fecha aspas, de Maria Dolores. Ela descreve a assistência maternal e efetiva prestada pelo Espírito de Maria a Judas,
que se encontrava em região umbralina, cego e solitário, muito tempo depois da crucificação do Mestre. No final do diálogo com o discípulo suicida, em grande sofrimento, preso a terrível remorso, a benfeitora o convence, argumentando com profundo amor. Abre aspas. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo à vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás, pouco a pouco, o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: Quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: Meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Fecha aspas. Ficamos por aqui, queridos irmãos, com essas reflexões sobre o valor da vida, mas acima de tudo, sobre o amor de Deus, de Jesus e de Maria por todos nós. Até o próximo encontro.